Obrigado por você ouvir este áudio. Quero compartilhar com você uma história que eu vi em uma pregação do pastor Leandro Bulhon há um tempo atrás. E estava pensando nela hoje. Gostaria de compartilhar com você sobre um lobo entre as ovelhas. Algo que muitas vezes acontece em nosso meio e pode estar acontecendo na sua vida. E eu gostaria de compartilhar com você essa meditação que eu tenho certeza que irá abençoar a tua vida. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós encontramos a história de Nicodemos, que foi procurar Jesus. Ele era um religioso, um líder de igreja, mas ele não havia sido convertido, não havia tido um encontro com Deus, e por isso, de verdade, mesmo sendo um líder religioso, ele era um lobo entre ovelhas. Ele precisava passar por uma transformação e ele não entendia. Jesus disse: como pode tu, sendo um líder, como pode ser você um doutor da lei e não entender essas coisas? O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. E muitas pessoas estão assim, vivendo perdidas, não conseguem agradar a Deus, não conseguem encontrar paz para o seu coração. E eu te convido a ouvir esta história, porque é muito importante para que você possa, talvez, se encontrar com Deus. E você que já está com Deus, que já passou por essa transformação, possa ajudar outras pessoas a se encontrarem com o Senhor. Quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, eles foram feitos com a natureza perfeita. Para eles obedecer era tão fácil quanto respirar. Não há dificuldade em respirar. Da mesma forma, para Adão e Eva, não havia dificuldade em obedecer a Deus. Era tão natural quanto respirar. Talvez você me pergunte, mas por que foi que eles pecaram? O que fez com que eles então pecassem se era tão fácil obedecer a Deus quanto respirar? De verdade foi uma escolha deles. Eles foram contra a natureza deles, porque a natureza deles era obedecer. Desobedecer era fora da natureza. Eles foram contra a natureza, por livre e espontânea vontade, escolheram desobedecer a Deus. E aí nós sabemos a história. Nasceu o filho, e o filho que nasceu com a natureza pecaminosa. Os filhos dos filhos nasceram com a natureza pecaminosa e chegou até nós, e nós nascemos com a natureza pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo disse que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas estão com a natureza pecaminosa. Então, já passou a ser natural, normal, desobedecer. Passou a ser natural, normal, pecar, ir contra a vontade de Deus, e passou a ser anormal fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. O que devemos então fazer? Qual seria a saída? Há uma força em nós, há alguma coisa em nós para mudar isso? Com essa natureza pecaminosa, há uma incapacidade de obedecer, uma facilidade de desobedecer. Por isso que há uma guerra entre nós. O apóstolo Paulo diz assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não devo fazer eu faço. Uma guerra. Por isso que ele olha lá no capítulo 8, ele deixou registrado: mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Ou seja, graças a Deus por Jesus, que veio para nos trazer uma nova natureza, uma transformação de vida. E aí as coisas ficam fáceis. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, nem segundo a sua vontade, mas andam de acordo com o Espírito de Deus, de acordo com o Espírito Santo. Uma prova de que nós nascemos egoístas, de que nós nascemos com essa natureza pecaminosa, faça um teste. Pega 6 pedaços de bolo, pega 5 crianças e dá um pedaço para cada um e deixa o último na frente delas. Elas vão comer rápido, pensando no próximo pedaço, e todas elas vão querer o próximo pedaço. Agora faça o mesmo teste com adulto. Coloca lá 5 adultos, 6 pedaços de bolo, todos vão comer o seu pedaço, e aquele último fica ali, ninguém pega, porque nós aprendemos a disfarçar o nosso egoísmo, mas não deixa de ser o mesmo egoísta de quando éramos criança, não muda nada. Acontece que com o tempo nós aprendemos a disfarçar, a maquiar e pensar que tudo está bem daquele jeito. A verdade é que com essa natureza é impossível obedecer a Deus. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma transformação, nós precisamos mudar de vida.
Para nós entender isso, eu vou trazer então a ilustração do que realmente é a conversão, o que realmente é ser convertido. Imagine que há um lobo e esse lobo está olhando a vida das ovelhas, como elas andam, está observando a vida delas, estudando a doutrina das ovelhas, como que elas estão sempre unidas, como elas estão sempre juntas, como estão sempre cuidadas, protegidas, nunca falta alimento para elas, estão tranquilas, tem água na hora certa, não tem estresse nenhum. O lobo está observando a vida das ovelhas. Então ele chega a uma conclusão: a melhor vida é a vida das ovelhas. O melhor lugar é estar onde as ovelhas estão. Elas têm um pastor que cuida delas, elas não têm preocupação, as dificuldades dela o pastor supre, elas estão sempre protegidas. A melhor coisa é ser uma ovelha, a melhor coisa é viver entre as ovelhas. Então o lobo se aproxima das ovelhas, mas quando ele chega, as ovelhas ficam com medo dele, porque é natural as ovelhas se protegerem do lobo. Então elas se afastam dele, ele volta triste, mas ele quer ser uma ovelha, ele quer viver entre as ovelhas. O que ele faz? Ele pega uma roupa de ovelha e se infiltra entre as ovelhas, fica entre elas e começa a viver como se fosse uma ovelha. Fica vestido com a pele de ovelha entre as ovelhas. Mas chega a hora de comer. E agora o lobo gosta de carne, as ovelhas de capim. Então as ovelhas começam a comer o capim, a saborear o capim, a ter prazer no capim, e o lobo tem que fazer alguma coisa. Então ele começa a comer aquele capim, coloca na boca, mas aquilo não tem sabor, aquilo não é bom, mas ele fez uma promessa de ser uma ovelha e ele vai insistir. Continua comendo aquele capim e passa-se o dia, chega-se a noite. Então as ovelhas estão todas deitadas, estão ruminando, mastigando aquele capim, estão lá deitadas, abrindo a boca, fechando a boca, e ele está entre elas e ele faz a mesma coisa. Ele chega à noite, então ele abre a boca, fecha a boca, procura imitar as ovelhas. Se as ovelhas vão beber água, ele vai beber água. Se as ovelhas vão comer capim, ele vai comer capim. Ele procura fazer tudo certinho, ele procura imitar, ele procura ser uma boa ovelha, mas alguma coisa não está bem, porque ele continua com fome, ele continua triste, insaciado, ele continua como se ele tivesse um vazio dentro dele. Está junto com as ovelhas, ele sabe que é o melhor lugar, ele sabe que existe um pastor que se preocupa com as ovelhas, ele sabe tudo, ele conhece tudo, estudou a doutrina das ovelhas, ele até consegue fazer com que outros se convençam que viver entre as ovelhas é uma coisa boa, mas ele não é feliz, ele não é realizado, porque ele continua sendo um lobo. A sua natureza não é a natureza de ovelha, então ele não está realizado. Está difícil de manter aquela aparência, de manter aquela máscara, mas ele fez uma promessa. No momento que ele entrou junto com as ovelhas, ele levantou a mão e disse: eu quero ser uma ovelha, eu quero seguir o pastor das ovelhas, eu me entrego ao cuidado do pastor das ovelhas. Ele fez tudo direitinho, conforme mandaram, conforme falaram para ele, mas ele não é feliz, ele não é realizado, porque ele é um lobo entre as ovelhas. Mas chega um dia em que as ovelhas estão dormindo, e nesse momento que as ovelhas estão dormindo, então ele sai quieto, com muito cuidado para não acordar, pega uma distância, tira aquela pele de ovelha, coloca entre as pedras em busca de prazeres, e sai no mundo em busca de prazeres, e sai no mundo fazer as coisas que o lobo faz. Então ele grita, ele berra, ele chora, ele esperneia, ele se diverte, ele come carne, ele faz tudo que uma natureza de lobo pede para ele fazer, mas chega um momento que ele tem que voltar entre as ovelhas. Então ele toma um banho, ele novamente coloca aquela capa, e aparentemente é uma boa ovelha, vem de cabeça baixa, se infiltra novamente entre as ovelhas, participa com as ovelhas, está com as ovelhas, esperando uma nova oportunidade para sair novamente e viver a vida de lobo. Agora você poderia condenar esse lobo e dizer: mas que lobo sem vergonha,
que lobo bandido, que lobo traiçoeiro, que lobo hipócrita. Mas eu quero dizer que nós não podemos condenar o lobo, porque você não conhece a história do lobo, você não conhece o coração do lobo. Ele está lá dentro, mas muitas vezes ele chora, muitas vezes ele chega diante de Deus e diz: Deus, eu gostaria de ser diferente e não posso. Deus, eu não estou feliz com esta vida, eu preciso ser uma ovelha, eu quero ser uma ovelha, mas de mim mesmo eu não posso. Eu preciso de um milagre, eu preciso de algo externo, eu preciso de uma força maior, eu preciso de um poder maior. Ele está ali, ele está chorando, o coração dele é um coração triste, um coração angustiado. Ele está entre as ovelhas que estão falando de paz, estão falando de amor, as ovelhas que estão todas contentes, todas felizes, mas o coração do lobo é um coração angustiado, um coração triste, um coração machucado. Então não podemos condenar o lobo. Mas esse mesmo lobo que está chorando, esse mesmo lobo que está dizendo: Deus, opera um milagre em mim. Chega o momento em que Deus olha dos céus e diz: deixa, eu vou tocar na tua vida, eu vou transformar a tua vida. Eu pergunto para você: você já viu um papagaio se transformar em galinha? Uma galinha se transformar em águia? Ou você já viu um lobo se transformar em ovelha? Não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa que no mundo natural você vê essas coisas. Mas eu quero dizer para você que no mundo espiritual todos os dias acontece a transformação de um lobo em ovelha. Todos os dias Deus está transformando lobos em ovelhas, porque eles estão dizendo: Deus, eu não estou contente do jeito que está. Eu tenho uma religião, eu estou entre as ovelhas, mas não sou feliz, eu preciso ser feliz. Estou vendo as ovelhas comer o capim, mas eu não tenho prazer no alimento das ovelhas, porque o meu prazer é as coisas do mundo. O meu prazer é aquilo que a mídia oferece, aquilo que a internet oferece, aquilo que a televisão oferece. Eu não sou o homem, eu não sou a mulher do Salmo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque eu estou misturado no meio deles. Ao mesmo tempo que eu estou com a capa de ovelha, ao mesmo tempo que eu estou entre as ovelhas, o meu coração está lá no mundo. Mas eu quero te contar o final dessa história, porque é um final feliz. Porque Deus, vendo o coração do lobo, então ele toca no lobo e o transforma. E ele sendo transformado, agora ele não só tem pele de ovelha, ele é uma ovelha, ele tem coração de ovelha, ele tem uma mente de ovelha, tem sentimentos de ovelha, tem pensamentos de ovelha, tem gosto de ovelha, ele se alimenta daquele capim, e tem prazer naquela alimentação. Ele tem prazer de se alimentar, ele tem prazer de estar entre as ovelhas, porque agora ele é uma ovelha. Ele foi transformado, houve uma conversão, houve uma transformação. A tragédia de muitos é que ouviram falar do grande amor de Jesus, ouviram falar que ele é o Deus que cura enfermos, que abençoa materialmente, ele é o bom pastor, ele que cuida, e foram convencidos que o melhor lugar era estar entre os evangélicos, o melhor lugar era estar entre os seguidores de Jesus, o melhor lugar era seguir o que a Bíblia ensinava, a melhor coisa era seguir as instruções da palavra de Deus, mas simplesmente foram convencidas, não foram convertidas. Não buscaram de Deus a comunhão com Ele, não buscaram de Deus a intimidade com Deus, não buscaram viver perto de Deus. Então vive entre as ovelhas, mas com coração de lobo. Mas eu quero dizer para você, que você clamar a Deus nesse dia, buscar de Deus hoje. Deus é o que pode transformar a tua vida. Se você já é transformado, pode transformar a vida daquele a quem você apresenta a Deus. Deus quer ouvir a tua oração, ouvir a tua súplica. Ele quer tocar tanto na tua vida, quanto naqueles que você apresentar a Deus. Porque Deus continua transformando vidas. Deus ainda continua operando o milagre do novo nascimento. Você tem prazer de ser cristão. Eu deixo para você esse pensamento. Se você está na igreja, mas não é feliz, não tem paz com Deus. Se você está na igreja, mas não sente a comunhão com o Espírito Santo, procura a Deus.
porque Ele quer transformar a tua vida e fazer com que você tenha um coração de ovelha, que tenha prazer de se alimentar, tenha o prazer de estar em comunhão, um prazer de estar entre as ovelhas. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você uma ovelha e você possa continuar no aprisco do Senhor, sendo Ele o teu grande pastor.